A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. Estimados ouvintes, olá, que renovados votos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCS Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e, com todo prazer, realizo e apresento este espaço de trabalho. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios, semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Como é habitual no nosso programa, desde o mês passado, passamos na primeira semana de cada mês a trazer-lhe um debate sobre temas da atualidade e que afligem a comunidade empresarial em Angola. E hoje o tema principal é claramente a questão do ambiente de negócios no nosso país, porque terá sido publicado o relatório do Doing Business do Banco Mundial, não? Isto é, só lá mais para o final do ano, para o último trimestre do ano. Entretanto, vamos falar hoje da perspectiva do empresário, do investidor. Como é que o investidor angolano, no dia-a-dia, retrata o impacto da situação atual que vivemos sobre a economia e sobre o ambiente. Para explicar este tema, temos connosco Carlos Rosado de Carvalho, economista e docente universitário. Carlos Rosado, muito bom dia. Seja bem-vindo ao AmCham. Muito obrigado, Joel. Bom dia. Bom dia, Pedro Godinho também. Bom dia, ouvintes. E obrigado pelo convite. Ok. Também connosco está o engenheiro Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a representar o setor petrolífero, para explicar como está o ambiente de negócio no setor petrolífero. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia. Bem-vindo à hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, Carlos. Bom dia, rádio ouvintes, e um abraço especial para os membros da AmCham. Ok? Vamos começar pelo Carlos Rosado de Carvalho. Carlos Rosado de Carvalho é economista, é docente universitário e também, às vezes, tem também a vertente de consultoria e, se calhar, pelo seu olho clínico, tem estado a acompanhar a situação do ambiente de negócios no nosso país neste momento. A primeira questão é a questão óbvia: como é que caracteriza o ambiente de negócios no nosso país neste momento? Comparado aos anos anteriores, podemos dizer que batemos no fundo ou que, nem por isso, continuamos na mesma? Qual é a sua avaliação do ambiente de negócios em Angola? Eu fundamentalmente sou jornalista. É assim que eu pago as contas com o jornalismo. Como professor, estou desempregado, porque a Universidade Católica, devido à pandemia e à suspensão das aulas, rompeu o vínculo com todos. A Universidade Católica e todas as outras privadas, não é? Não há aulas, não há receita, não há condições para pagar os professores. Enfim, depois deste pequeno introito, portanto, o nosso ambiente de negócios é muito mau e a prova aprovada é a nossa classificação no ranking. Eu agora não tenho assim muito bem presente, vou citar de memória, mas eu acho que nós somos para aí lugar número 175 no ranking do Doing Business. Se nós lermos ao contrário, estamos para aí em 18º pior ambiente de negócios do mundo. Já fomos piores, já fomos melhores. Vamos ver o que é que vai acontecer este ano. E os problemas basicamente estão identificados: acesso ao crédito, infraestruturas, qualificação da mão de obra, enfim, burocracia, corrupção, enfim, todas estas coisas que nós já conhecemos de trás para a frente. O que é preciso é mudar. Vamos ver como é que vai ser este ano. O Doing Business de 2021, que é normalmente publicado em outubro do ano e com a data do ano seguinte,
Vamos ver o que é que poderá acontecer. Mas, por aquilo que eu vejo do Ministério da Economia, eu tenho muitas dúvidas e muitos receios sobre a nossa classificação. Não sei em que medida é que o ranking vai capturar isso ou não. Mas eu, às vezes, eu já vi o Secretário de Estado da Economia, Manuel João, nos briefings do Ministério da Economia de terça-feira, a dizer qualquer coisa do género. Nós ajudamos 15 empresas a obter o certificado de não devedor do Instituto Nacional de Segurança Social. Ajudamos 10 empresas a obter o certificado de não devedor da Administração Geral Tributária. Joel, quando o Ministério tem que estar a ajudar os empresários a terem certificados de não devedor do INSS e da Agência Tributária, que são coisas que deviam de ser obtidas online, está tudo dito sobre o nosso ambiente de negócios. Obrigado, Carlos Rosado. Como disse bem o Carlos, Angola está na cauda de 190 países, é o 137º. Somos o 13º pior país para se fazer negócio na lista de acordo com o Doing Business. E agora vamos para o Engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, feito o introito por Carlos Rosado de Carvalho, olhando para o setor não petrolífero e no global, e na indústria petrolífera, né, que é conhecida como o mundo à parte, como é que está? Foge a realidade do normal, que nos descreveu o Carlos Rosado de Carvalho, ou o setor petrolífero também está a viver os piores momentos do Uma questão que eu gostaria de realçar aqui. Eu não sei exatamente a referência, porque muitas das vezes nós recorremos a essas plataformas e encontramos informações desencontradas, mas do relatório que eu tenho acesso e tenho em mão aqui, a Angola melhorou, estava na posição 173, pelo menos em relação a 2019. Portanto, eu ia começar por dizer... Não, temos é de 2020. É o de 2020. Já mais atualizado. Okay, então baixamos, porque em 2019 estava 173. Portanto, se passou para 176, baixou, mas é como se diz, depende exatamente das variáveis, dos fatores que levam exatamente à avaliação. Mas uma das coisas que eu gostaria de dizer, e é importante realçar aqui, que a nível do setor do oil and gas, as empresas multinacionais manifestam exatamente uma certa tranquilidade em relação à questão da corrupção. Porque a cruzada que o presidente João Lourenço tem estado a desenvolver tem enviado um sinal muito claro e evidente de que esta cruzada veio para ficar e com todas as consequências. Contudo, e isso exatamente para a comunidade internacional e sobretudo as multinacionais ligadas ao petróleo é vital. Porque se estamos bem lembrados, muitas das empresas americanas tentaram entrar no país no passado, foi-lhes imposto uma série de condições que feriam diretamente os critérios do FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, prática de atos de corrupção no estrangeiro, uma lei americana que condena tanto a empresa como o CEO, o seu responsável máximo, com crimes que levam mesmo, conduzem à cadeia. Aliás, nesse momento, nos Estados Unidos, temos vários CEOs na cadeia exatamente por estarem envolvidos em atos de corrupção. E diante dessa situação, que as empresas americanas, quando tentaram, e outras multinacionais de outras latitudes, quando tentassem entrar e encontrasse um ambiente virulento em termos de corrupção, o que eles faziam era desistir. E aquelas empresas que vinham do país, o que aconteciam é que permaneciam no mercado e ganhavam o que realmente temos estado a ver. Só por aí, Angola tem estado a ganhar muito espaço e muitos pontos e, de certa forma, muita credibilidade, porque todos os dias, felizmente, o Presidente vai enviando sinais de que continua exatamente nessa cruzada. As empresas privadas, essas que dão um garante de emprego à juventude, acabam sendo estranguladas numa altura que já se debatem pela luta pela sua sobrevivência, com mais impostos em cima. É o caso, por exemplo, do imposto de retenção, que se subiu de 6,5% para 15%, e gostaria tão somente de realçar o impacto na indústria petrolífera, no setor que melhor domina. Nós, Angola, possui descobertas em termos de campos petrolíferos, reservas aí 4 bilhões de barris foram descobertos ao longo desses anos e não puderam ser produzidos esses campos descobertos porque não eram economicamente
viáveis. Então, ao longo dos últimos 5, 6 anos, as multinacionais foram negociando com o governo angolano no sentido de encontrar soluções de meios mais atrativos, no sentido de tornar economicamente viável a produção desses campos. Felizmente, depois de muito tempo de negociações, conseguiu-se alterar determinados contratos de forma pontual, negociação por negociação, e as empresas estavam todas motivadas a fazer os investimentos nessas descobertas. Previa-se que nos próximos ano e meio, 2, tivéssemos então a produção desses campos. Com essa perspectiva da SDD, os custos, a subida do imposto de 6,5% para 15% vai se refletir sobre as empresas de serviço. E as empresas de serviço não vão fazer trabalho nenhum, não vão prestar serviços nenhum a quem quer que seja, se não tiverem lucros. E assim, a única forma que eles têm de ter lucros é subir o seu custo de produção. Subindo os custos de produção, um campo que já era economicamente inviável e estava no limiar exatamente da viabilidade econômica, ao subir os custos, naturalmente inviabiliza. Ao inviabilizar a produção de 4 bilhões de barris, se levamos em conta 15% do fator de recuperação, teremos ali qualquer coisa como 600 milhões de barris. Se multiplicamos isso a $40 o barril, estamos a falar em 24 bilhões de dólares. O que vem é que Angola, com essas posições que vão tomando, com essas leis, vai exatamente coartando e desmantelando a indústria. Portanto, esse é um dos aspectos. Outro aspecto é exatamente o do BNA. Eu entrei para a indústria em 1980, há 40 anos, e nunca vi. O que eu sempre testemunhei é que o pessoal que trabalha para as sondas, para as plataformas de produção, vem num voo direto dos Estados Unidos ou da Europa, aterram em Angola, já não saem do aeroporto, fazem a imigração, apanham o avião exatamente para a cabine ou para o sol, o helicóptero direto para a plataforma. E muitos deles estiveram aqui a trabalhar e continuam a trabalhar há mais de 20 anos, não conhecem a cidade de Luanda, porque o programa de deslocação e movimentação desse pessoal é milimetricamente controlado, que não permite atrasos e tem como objetivo principal não desperdiçar um único minuto sequer. Agora, numa fase dessas com o Covid, eles têm que ficar aqui em quarentena 14 dias. Depois de 14 dias, ainda lhes está a ser imposto a ir a um banco, abrir uma conta bancária em um banco comercial. E depois, sem perspectiva e sem garantia, e sem data prevista, num horizonte temporal, de quando é que vai ter o seu salário fora do país. Isso é brincadeira. Isso não vai funcionar. O que vai acontecer é que os quadros, com estes técnicos, Angola, segundo ouvimos, produz a empresa angolana, a competência das empresas angolanas em Angola é para produzir, só conseguem produzir 2% da produção atual do país. O que é que isso dizer? 98% da produção atual do país é garantido por essas multinacionais expatriados. Esses expatriados são especialistas e dominam a alta tecnologia que nenhum angolano o faz. Por isso é que nós estamos a depender delas. Muitas vezes submetemos os ditados dessas multinacionais, porque não temos competência interna para o fazer. Então, é que os melhores quadros a nível da indústria petrolífera mundial vão para outras latitudes, para outras geografias, onde esse problema não se põe. Não estamos a ser competitivos. E é uma mensagem que eu quero repetir aos nossos líderes, à nossa liderança. Se nós não quisermos destruir esse país e cortar o desenvolvimento desse país, temos de ser competitivos. E ser competitivos, e neste momento em que o mundo está assolado por essa pandemia, e tendo em conta que a maior parte das economias mundiais já estão de tangas, todo o mundo, todos os países, incluindo os Estados Unidos e mesmo os países da Europa, estão ansiosos por atraírem investimentos externos. O investimento externo estimula a economia. Os Estados Unidos criou uma lei especial para empresas investidores que quisessem investir nos Estados Unidos, inclusive deram o visto B12, para permitir que a família pudesse entrar como um estímulo ao investimento no mercado americano. E hoje o que nós estamos a fazer é o caminho inverso. Portanto, são questões que é importante realçar, e aqui o doing business é o doing business no ponto de vista da inquietação, corrupção, está tranquilo. As multinacionais estão tranquilas e vêm mensagens positivas. Aliás, um parceiro nosso, os nossos membros que esteve aqui no mercado angolano,
americano, uma empresa americana, e há dias recebi uma chamada telefónica a perguntar: Pedro, what's going on? O que é que se passa em Angola, meu? Quando começamos a criar confiança no país, mobilizarmos recursos para ir para o país, vêm essas leis que vêm viabilizar o investimento. Como é que um técnico vai sair de Houston, vai aterrar em Luanda e tem que ir abrir uma conta bancária, controlarmos esse técnico, sair e depois esperar 40 dias para receber o seu salário? Um problema gravíssimo. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Voltemos a Carlos José de Carvalho. Carlos José de Carvalho, fruto da intervenção do Fundo Monetário Internacional em Angola fez alguns compromissos e está obrigada a tomar medidas impopulares. E, claro, medidas que também, de forma do ponto de vista fiscal, vão criando algum desconforto aos investidores. A questão que colocamos é a Carlos Gozado. Será que essas alterações a nível fiscal, a lei do IRT, a lei ao Código do Imposto Industrial, de 6,5% para 15%, para contratações de serviços a empresas que estão no exterior do país, e muitas delas, naturalmente, são as empresas que prestam serviço às operadoras noutras geografias, sendo que fica a percepção que o serviço vai ficar mais caro em Angola. Carlos Gozado, qual é a sua percepção relativamente a estas medidas que Angola está a tomar do ponto de vista fiscal? Ou seja, Angola não tem como fugir, mas o empresariado no setor petrolífero, que é a galinha de ovos de ouro, alguns, segundo o engenheiro Pedro Godinho, preparam-se para fugir e outros até já fogem porque veem que essas medidas tornam o país menos competitivo. Qual é a sua visão sobre esse aspecto e que soluções tem o país para evitar tomar medidas que fechem empresas ou limitem o investimento? Nós temos um problema gravíssimo, que é talvez, temos vários, não é? Mas em termos de curto prazo é um problema de endividamento. E esse endividamento, em parte, foi... Há outras razões, não é? Mas o endividamento resulta do facto de nós gastarmos mais do que aquilo que ganhamos. No caso, quando digo nós, estamos a falar fundamentalmente do Estado. E, portanto, do outro lado do mundo, seja em Angola, seja na Conchichina, a única forma que nós temos de consolidar as finanças públicas é fazer duas coisas, é ou aumentar receitas, reduzir despesas, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, e dada o estado de necessidade que Angola atravessa, o governo tem optado em grande parte, enfim, ou pelo menos numa parte, pelo aumento das receitas. O governo sempre prometeu, desde o PERT, Programa de Reforma Tributária, Programa Executivo de Reforma Tributária, sempre prometeu que iria privilegiar o alargamento da base. Enfim, que basicamente, traduzido por miúdos, isto é, mais pessoas pagariam os mesmos impostos. E, portanto, a receita aumentaria por essa via, pelo alargamento da base. Em muitos casos, o que nós estamos a ver é que essa máxima, que já vem desde o PERT, não está propriamente a aplicar-se. E que, em muitos casos, é um agravamento da própria taxa e que o governo quer angariar mais receita. Enfim, mas não é exatamente assim para todos, porque, por exemplo, Joel, e nós temos que reconhecer isso, no caso do imposto industrial, as taxas até diminuíram para alguns setores. A taxa estava em 30%, vai reduzir para 25% em muitos setores e aumentar para 35% em outros setores. Eu por acaso não tenho bem presente, mas a tributação do petrolífero é um caso à parte. Mas, portanto, o governo prometeu e queria aumentar a receita, porque nós temos necessariamente que aumentar a receita não petrolífera, e queria fazê-lo através do alargamento da base e não do aumento dos impostos. Portanto, nós estamos a verificar alguns aumentos de impostos, portanto, o imposto industrial é a exceção, mas como tu disseste, por exemplo, o IRT vai ser agravado. Portanto, nós tínhamos uma taxa máxima de 17% e agora vamos ter uma taxa máxima de 27%, creio eu, se a memória não me falha.
E, portanto, há alguns agravamentos fiscais. A pergunta que se coloca e esse é que é o grande problema e a razão de queixa de muita gente, é em que medida é que, independentemente de tudo, é que os impostos se irão traduzir numa melhoria de serviço. Nós, de facto, a nossa taxa de IRT, Joel, é muito baixa, a taxa máxima de 17%. É uma taxa relativamente baixa. Por exemplo, na Europa, nós estamos a falar de taxas marginais da ordem dos 40% e dos 50%. Portanto, essas taxas são elevadas, mas os europeus, pelo menos, pagam essas taxas leoninas, mas depois têm a contrapartida que é um fornecimento de serviços do Estado em condições, saúde em condições, educação em condições, e aqui nós não temos. Mas eu diria que tem faltado alguma sensibilidade ao Estado angolano. Temos um acordo com o Fundo Monetário Internacional, é necessário respeitar esse acordo, mas eu acho também que eventualmente podemos ser mais imaginativos e eventualmente negociar. No caso particular do IRT, a mim não me gostaria, enfim, eu não sei, nunca disse expressamente, mas eu não sei qual é o valor que o Governo quer arrecadar com o aumento do IRT e também não sei em que medida é que isto faria ou não falta ao erário público, acho, como receita. Mas eu acho que o momento que nós atravessamos provavelmente não é o melhor para nós aumentarmos o IRT. Enfim, não estou a falar do setor petrolífero, que é um setor à parte, mas, portanto, nós vemos muitos empresários a queixarem-se da quebra do consumo. Aliás, o Governo de vez em quando vem-se gabar e dizer não, as importações estão a diminuir porque está a aumentar a produção interna. Isso é uma falácia, não é verdade? Uma parte da diminuição das importações tem a ver com a quebra do consumo. Os angolanos estão mais pobres. Eu fiz umas contas e o salário mínimo desde 2014 perdeu quase 50% do seu poder de compra, não é? Portanto, o salário mínimo atual equivale a 50% do que valia em 2014. Portanto, há aqui qualquer coisa que está mal e, eventualmente, eu até posso estar de acordo com as medidas, mas talvez nós devêssemos pensar o timing. Aliás, fizemos isso com os combustíveis, não é? Os combustíveis estavam para aumentar até junho, mas devido à situação, decidiu-se adiar o aumento dos combustíveis lá para o próximo ano, depois da Covid. E, portanto, eventualmente faltam aqui uma sensibilidade do Governo, talvez falando mais com os empresários. No caso que o Pedro Godinho falou agora, sobretudo na questão dos salários dos expatriados, quer dizer, o expatriado normal dos outros setores é um expatriado que reside em Angola, de facto. Passa a maior parte do seu tempo em Angola, só não tem a residência. Ora, é uma coisa completamente diferente daquilo que o Pedro Godinho estava a dizer, do expatriado do petróleo, que chega num voo direto dos Estados Unidos ou da Europa e que vai imediatamente para as plataformas, está nas plataformas e depois vai-se embora. Portanto, isto é uma situação completamente diferente dos restantes expatriados. E, portanto, quando se decide que, a partir de agora, os expatriados têm que ter uma conta no banco e os seus salários, eles próprios é que têm que transferir, eventualmente nós podemos até concordar com a medida, porque a justificação do BNA, creio, é que algumas empresas aproveitavam o facto de ter transferido dinheiro para os expatriados para transferirem mais do que aquilo que deviam. E, portanto, desse ponto de vista, a medida eventualmente até se justifica. Mas cada caso é um caso. Nós não podemos tratar de forma igual coisas que são diferentes, como o Pedro Godinho explicou. E, portanto, eu não consigo entender muito bem a mensagem que tem sido transmitida pela administração de João Lourenço, é que o Governo quer ouvir os empresários, o Governo quer ouvir a sociedade civil, o Governo quer ouvir não sei o quê, mas depois, aparentemente, nestas medidas, os empresários não são ouvidos, pelo menos a avaliar por aquilo que diz o Pedro Godinho, não é? De facto, não faz sentido obrigar um expatriado dos petróleos, não faz, enfim, pelo menos de acordo com os argumentos do Pedro Godinho, não faz sentido obrigar um expatriado dos petróleos, um trabalhador dos petróleos, a ficar em Luanda para abrir uma conta e depois não saber quando é que os valores são transferidos ou não são transferidos. Mas, portanto, eu penso que eu, no essencial, estou de acordo com o programa, com o Fundo Monetário Internacional.
A maior parte das medidas pecam por tardias, mas é preciso também que o nosso governo saiba negociar. Não aceite simplesmente aquilo que o Fundo Monetário Internacional diz, mas que estude as questões e, sobretudo, que proponha alternativas que produzam o mesmo resultado. Porque senão, como dizem, eu, repito, sou favorável ao acordo com o Fundo Monetário Internacional, mas reconheço que o acordo com o Fundo Monetário Internacional é recessivo, no sentido de que as principais medidas são recessivas, agravam ainda mais a nossa recessão. Agora, e porquê é que eu estou de acordo com uma coisa que agrava a recessão? Eu estou de acordo com uma coisa que agrava a recessão porque acredito que estas medidas são necessárias para arrumar a casa e que depois da casa arrumada nós teremos condições para ter um crescimento mais sustentável. Ok, muito obrigado. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara do Comércio Americana em Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Vamos agora avançar para o engenheiro Pedro. Engenheiro Pedro, vamos olhar ainda para o setor petrolífero. Já explicou este tema do aumento do imposto industrial para contratação de serviços ao exterior, que sai de 6,5% a 15%, e que afeta em grande medida as empresas do setor petrolífero, o impacto que isso pode ter, não é? Tornando Angola menos competitiva no seu ponto de vista em relação aos outros países. Entretanto, gostávamos de olhar também para outros fatores que podem potenciar investimento ou desinvestimento. Engenheiro Pedro, sei que está careca de dizer que, olha, eu sobre o OPEP não falo mais, já falei, mas o facto é que Angola, de receita, como diz o Carlos José de Carvalho, tem muito que ver com o facto de a dívida, não é, que nós temos ser demasiado elevada e de grande parte do dinheiro do nosso orçamento estar comprometido para pagar o serviço de dívida. Vamos esperar, está agora a negociar-se a suspensão de pagamentos com a China e com alguns credores, ao abrigo também da iniciativa do G20, mas vamos esperar para ver o que é que de facto vai acontecer. Enquanto isso, o país continua a perder receita no setor petrolífero porque continua a cortar na produção. Já cortou mais. Este, em princípio, vai ser o último mês que o país tem que produzir à volta de 1.100.000 e tal barris, não é? Não, menos de 1.200.000 barris é a obrigação do país para cumprir com os cortes da OPEP. E com isso perde-se dinheiro. Que dinheiro, afinal, está-se a perder com isto? Obviamente que sabe-se que a partir do próximo mês vai ter um alívio do ponto de vista dos cortes, mas o facto é que o dinheiro já está perdido. O que fazer? Será que essa situação de Angola na OPEP, e que vai assumir a presidência na OPEP já em janeiro, não compromete essa questão de ter receita extra?
ou só o facto de ter um alívio do ponto de vista do pagamento do serviço de dívida, o país vai ficar menos apertado? Joel, em relação a isso, é com muita tristeza que realmente eu já não gostaria de voltar a pegar no tema OPEP, porque já muito se falou e, naturalmente, o que se foi falando ao longo de todos, pelo menos desde 2018, começou-se a falar exatamente com muita intensidade sobre esse tema. A Angola tinha as condições, pelo menos, para criar a suspensão ou a retirada mesmo do país dessa organização. Infelizmente, nós vamos falando, vamos alertando e não somos levados em conta. E agora hoje estamos aqui a pagar a fatura. Como bem diz, há cortes. A que nível estão os cortes? 180 mil barris dia. 180 mil barris dia. E, naturalmente, era uma situação que já se previa, pois embora muita gente não acreditasse que algum dia a situação dos cortes que a OPEP tem estado a impor aos seus membros não fosse afetar Angola, porque Angola tinha como uma referência 1,5 e a produção estava no 1,3. Mas, como sabemos, os preços a nível do petróleo são bastante voláteis. E tivemos vários exemplos ao longo dos anos. Em 81, o petróleo estava a $30 e baixou para $5 o barril. Em 91, voltou a haver uma crise. O petróleo estava exatamente a $40 e veio a $8. E tivemos a crise em 2008. A $147 o barril. Conseguimos ter o barril a 35. Portanto, quem está no setor entende e compreende que há sempre os pontos altos e os pontos baixos. E quem tem que gerir isso? Tem que prever. E nós fomos pegando nessa situação. Fomos alertar que este dia chegaria. Agora a Angola está a perder qualquer coisa como $8 milhões dia, 240 milhões mês, com os cortes. E esses cortes não vão ficar por aqui. Porque Angola sempre tentou fazer recurso à situação que muitos países foram fazendo. Quando se fizeram impostos cortes, quer dizer, as escondidas iam mantendo a sua produção, mas desta vez a Arábia Saudita ameaçou Angola. Se não cortasse, a Arábia Saudita entraria em contato com os clientes desses três países no sentido de vender o petróleo a desbarato, de forma a inviabilizar. Se Angola tivesse a vender por $40, a mesma quantidade, um vende a 40, quer vender a 40, outro quer vender a 32, naturalmente isso tornaria inviável e a partir daí infernizaria Angola. Ela não tem como escapar desse momento. Angola, por manter na OPEP, vai continuar a atuar até 2022. Mas penso eu que é possível contornar uma situação como essa, pelo menos mostrando que, do ponto de vista de coerência, mostrando que o país está a passar por muitas dificuldades, há pessoas a sucumbir de fome, e isso é uma realidade. Por isso é que temos aí esse programa Quenda, é exatamente para ir em socorro dessas famílias que não têm recursos nenhum para poderem autossustentar. Voltamos a chegar numa indigência tal, se não houver controle, pode haver até uma alteração no comportamento social das pessoas. Os jovens, contamos com 54% ou acima de 54% de jovens desempregados. Esses, naturalmente, sem ocupação, vão dedicar-se à delinquência, ao álcool, e aí vamos destruir. Exatamente porque não tivemos a cautela e tomada a decisão a tempo de evitar essa catástrofe. Mas eu, como diria, Angola tem que apresentar uma posição coerente. E eu penso que a forma de contornar isso, uma vez que há a previsão de Angola se tornar presidente da OPEP no próximo ano, o primeiro passo é comunicar à OPEP que Angola renunciaria a essa função por não se encontrar em condições de continuar a cumprir com as obrigações da OPEP e, para isso, passar exatamente essa possibilidade. De tal forma que dos 13 membros que compõem a OPEP, num universo de 99 produtores de petróleo, 13 membros que compõem a OPEP vão dizer, se Angola, neste momento, o objetivo fundamental dos membros e o grande sonho dos membros, se calhar também para alimentar a vaidade e o ego, é ser presidente da OPEP, e eles agora estão a renunciar, é porque realmente estão numa situação difícil. E logo a seguir, argumentar com um apoio diplomático da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é que manda e dispõe, faz e pode, de manieta, amordaça, quem quer que seja, dizer, renunciamos à presidência
E esse é um gesto demonstrativo que não estamos em condições, nem não estamos em condições de continuar devido à situação económica e financeira que o país vive. E a previsão é suspensão, começarem por uma suspensão temporária, que poderá evoluir exatamente por uma retirada. Mas se Angola manifestar essa atitude, vai ser muito mais coerente. Alguém que quer sair, alguém que quer suspender, não vai assumir a presidência. Não vai trazer projetos, não vai trazer planos. O normal é dizer, não estou em condições, que assuma alguém que quer, que eu me vou dedicar exatamente a minha atenção à desgraça do povo que está a morrer à fome. Esse povo martirizado e bastante sofrido está a morrer à fome. Numa perspectiva, e conseguimos dar a oportunidade de queimar $8 milhões de dia. E então eu acho que por aí eu tanto insisto em falar no OPEP. A mim já não me interessa voltar a falar da OPEP, porque já falamos bastante, já refletimos bastante sobre isso, mas o que é certo, para mim até o que mais me impressiona nesse momento é que o povo está a sofrer. Essa situação é real, cada um de nós pode verificar que Angola está a perder esse dinheiro, não está a poder beneficiar dessa receita. Por isso é que o Ministério das Finanças está a encontrar alternativas para poder sustentar as necessidades do Estado, aumentando os impostos, matando as poucas empresas privadas que ainda estão a sobreviver, em função e em consequência de falta de recursos. E esses recursos, e nós ainda damos ao luxo de meter esses recursos, $8 milhões no ralo adentro, no esgoto abaixo, para alimentar exatamente essa questão do quê? Portanto, é essa questão que... Mas acredito que a Sua Excelência, o Sr. Presidente João Lourenço, vai pensar com muito carinho neste martirizado povo e tão sofrido e que, naturalmente, alguma vez poderá, naturalmente, encontrar uma solução, orientar no sentido de encontrar uma solução, de pelo menos garantir a suspensão da participação da Angola na OPEP. E se suspendêssemos, poderíamos então beneficiar desses recursos, porque Angola está a sofrer triplamente. Número 1, baixa do preço do petróleo. Sim, senhor, Angola não pode controlar. Número 2, baixa de produção. Por que a produção de Angola está baixa? A Angola já chegou a produzir, em 2008, 2 milhões de barris dia. Por que baixou? Exatamente por decisões muito mal tomadas. Eu acho que são decisões que conseguiram destruir e não se investir na exploração, não se investir na manutenção. A decisão da baixa da produção de 2 milhões, que algum dia atingimos o pico, para a atual 1,3, 1,4 milhões, deveu-se exatamente decisões muito mal tomadas a não serem feitos investimento na exploração e na pesquisa. Pois bem, baixou-se a produção. Agora, qual é o terceiro dano que estamos a cometer em relação a esse país e que estamos a conduzir, que nos está a forçar a conduzir à indigência desse povo? É exatamente as receitas que não podem ser obtidas em função dos cortes. Em função dos cortes da OPEP. E a OPEP, qual é a opção? Não, a OPEP, a opção foi de Angola entrar. Porque há 99 países que não fazem parte da OPEP. E se quisesse participar, como faz a Rússia, o México, outros países, poderia participar, podia fazer. Agora não. Agora Angola é mesmo forçada. E já foi ameaçada. Se tentar não cumprir, produzir mais do que a cota, será penalizado. E a penalização é exatamente não ter a capacidade de vender o seu petróleo. Mas, diante dessa situação e a posição da Arábia Saudita, que ameaçou Angola, a Nigéria e o Iraque, haviam exatamente de manter uma interação com os clientes diretos destes 3 países para vender o petróleo mais barato, de forma a inviabilizar a realização do petróleo destes 3 países. Angola pode marcar uma posição. E eu admiro como é o corpo acadêmico, os parlamentares, os políticos, todo mundo que, de facto, tem a capacidade intelectual de análise, não sejam capazes de questionar isso, não sejam capazes de corrigir isso, não sejam capazes de pedir e vir a público, vamos corrigir. Admira-me, eu não sei como é possível essa passividade toda. Todos os dias vemos $8 milhões ir para o esgoto adentro. E então é exatamente isso que eu quero dizer. Parte das nossas desgraças, Joel, seriam minoradas se pudéssemos contar que esses 8 milhões que estamos a mandar para o esgoto todos os dias. Há quem diga que não há possibilidade de sair da OPEP. Primeiro passo para sair da OPEP, ou suspender a participação da Angola na OPEP como membro, mandar ou enviar uma carta à organização a manifestar o interesse de renunciar à presidência, que seria 2021 a 2022. Porque um país que renuncia à presidência é porque está a demonstrar que está aflito. E se está aflito, mais facilmente será aceita a condição de suspensão.
Mas se nós dissemos, não, queremos assumir e alimentar o nosso ego porque queremos ser presidente, e depois logo a seguir dizer que queremos suspender, vão dizer isso é brincadeira. Então você é presidente, a função do presidente é exigir que os outros cumpram. Como é que você agora quer, se Angola for coerente, a saída será essa. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho. Agora estamos mesmo no fim do nosso programa. Vou deixar a última pergunta. Carlos Rosado, sobre essa questão, Angola tem alguma alternativa, alguma fonte alternativa para ir buscar dinheiro? Ou este alívio que se pretende, que pode surgir com a suspensão de pagamento da dívida à China e a outros países a quem Angola deve, vai deixar o país menos sofrido? Que soluções tem Angola para não apertar tanto o setor empresarial? Bom, eu acho que os graus de liberdade da política económica angolana são muito poucos, não é? Nós não temos praticamente graus de liberdade. Naturalmente que a questão do alívio da dívida, a iniciativa para o alívio da dívida vem diminuir a pressão sobre o Orçamento Geral do Estado. Agora, nós estamos a falar de uma suspensão, nós não estamos a falar de um perdão, nós vamos ter que pagar mais tarde as amortizações e os juros que não estamos a pagar atualmente. Essa suspensão é por 7 meses, de maio a dezembro. Há a possibilidade de ser prolongada em novembro, quando for a reunião do G20, eventualmente poderá ser prolongada, mas repito, isto é apenas um alívio, nós vamos ter que pagar. O resto, eu já o disse há pouco, estas reformas são absolutamente necessárias e um dos preços a pagar é, de alguma maneira, aquilo que está a acontecer e que já era previsível. Agora, o que eu também digo é o seguinte: este alívio da dívida não estava previsto e, portanto, eu não sei em que medida, passo o pleonasmo, em que medida medidas como é o IRT não poderiam ser adiadas para outra altura, não é? Porque o IRT vai tirar poder de compra à classe média. O que é que acontece com o IRT? Os rendimentos até 200 mil kwanzas são, de alguma maneira, aliviados. Todos os rendimentos a partir de 200 mil kwanzas vão ser penalizados. E, portanto, isso vai traduzir-se seguramente numa redução do consumo, que já está deprimido. Os polícias e os militares também vão passar a pagar IRT. Eu concordo com isso. Faz todo o sentido. Os polícias e os militares não são especiais e, portanto, tal como todos os cidadãos, devem pagar impostos. Mas nós não podemos esquecer que isto também vai ter repercussões sobre o consumo. Está-se a retirar poder de compra à polícia, aos militares, e às suas famílias, isso vai traduzir-se em termos de redução também do consumo. Portanto, não é fácil, eu não gostaria de estar na pele da senhora Ministra das Finanças, mas, repito, o essencial, estou de acordo com o programa do Fundo Monetário Internacional, não me parece que haja outro caminho. Agora, nós podemos escolher melhor como vamos aumentar as receitas, da mesma forma que nós podemos escolher melhor também que tipo de despesas é que nós vamos cortar. E, portanto, eu penso que a esse nível podemos ser mais imaginativos e não aceitar tudo aquilo que o Fundo Monetário Internacional nos diz, mas para nós não aceitarmos, devemos ter alternativas às medidas que nos são propostas pelo Fundo Monetário Internacional. Portanto, medidas que tenham o mesmo acréscimo de receita, ou então medidas que não tenham acréscimo de receita, mas que tenham uma redução da despesa igual ao acréscimo de receita que está a ser proposto pelo Fundo Monetário Internacional. Portanto, resumindo para concluir, o que eu proponho é mais imaginação ao Governo. As grandes orientações da política económica não certas, a consolidação orçamental, a liberalização da taxa de câmbio, a sustentabilidade do sistema financeiro, enfim, tudo está, penso eu, as orientações. Agora, no detalhe, poderemos eventualmente, sendo mais imaginativos, arranjar outras medidas alternativas àquelas que nos são propostas pelo Fundo Monetário Internacional. Muito bem, aproveitar para rapidamente recordar, os dos ouvintes se calhar estarão recordados que a posição de Angola é uma dos 177, não é? entre 190 países do e-business, mas o Executivo tem em marcha um plano para reverter o quadro atual. Aproveitou em fevereiro e previa até finais de março
implementar 31 medidas. Algumas, naturalmente, por causa do Covid, só agora foram tomadas, e o objetivo, entre essas medidas, está a reduzir os custos e os prazos de importação e exportação de produtos, facilitar o registro de propriedade imobiliária, um dos grandes problemas, estão entre as principais medidas. Outras medidas, por isso, já há propostas, leis que vão facilitar o registro de imóveis, não é? E também o crédito imobiliário, mas há outras questões que se colocam, Carlos Rosado, também nessas medidas está a questão da obtenção de crédito, que é crítica, não é? Os empresários queixam-se dia após dia que não há crédito. Mas olhando para esse pacote dessas medidas, e mencionei aqui algumas, a grande maioria já foi tomada, algumas não. Eu contabilizei 27 medidas já estão implementadas. Acha que isso vai ter impacto no Doing Business deste ano ou nem por isso? Pois, Joel, nós vamos esperar para ver. É verdade que o Governo, em particular o Ministério da Economia, tem mostrado vontade de melhorar o ambiente de negócios com uma série de medidas, as 32 que tu disseste. Na questão da obtenção de crédito, é uma das piores classificações que nós temos. Nós estamos em 185º lugar entre 190 países. Portanto, somos o 6º pior país do mundo na obtenção de crédito. Pior do que isto, só temos o cumprimento dos contratos, em que nós somos 186º, isto é, somos os 5º piores do mundo. Portanto, há seguramente aqui alguma margem para melhorarmos no doing business e sobretudo no que se refere à obtenção de crédito. Mas agora, relativamente à obtenção de crédito, eu tenho algumas dúvidas sobre algumas políticas que estão a ser seguidas pelo Governo e também pelo Banco Nacional de Angola, nomeadamente aquela medida que obriga os bancos a concederem crédito. O que nós temos verificado é que os bancos, alguns preferem pagar multas do que conceder crédito, e nós também era suposto que esse crédito que o Banco Nacional de Angola obriga a conceder fosse acrescentado ao crédito que existia anteriormente. Muitas vezes o que nós vemos é que as empresas vão falar com os seus próprios clientes que já têm crédito e perguntam se eles estão interessados de alguma maneira em mudar para a nova modalidade, e portanto essas medidas são de eficácia duvidosa, pelo menos é essa a minha opinião, mas naturalmente que essa questão do crédito, a culpa também não é só dos bancos, a culpa também é das empresas. As empresas que para obterem crédito têm que ser mais transparentes, têm que dar mais informação aos bancos, têm que apresentar projetos mais interessantes, têm que apresentar pessoas capazes para gerirem esses projetos, e muitas vezes isso não acontece. Mas, resumindo, para concluir, quando nós estamos no 6º lugar, no 6º pior, somos o 6º pior país do mundo para obter crédito, é óbvio que existe aqui uma enorme margem de melhoria. E eu espero que isso aconteça. Não sei se vai ser necessariamente agora, porque houve aqui também uma mudança de atitude que já vem do tempo do anterior ministro Abrão Gurgel, mas aparentemente sem grandes resultados, que é, antigamente nós olhávamos para as más classificações que nós tínhamos nos bancos internacionais e dizíamos, e entrávamos em estado de negação, dizíamos, não, estes senhores é que não conhecem Angola, nós estamos muito melhor, essas posições não refletem a nossa verdadeira situação. Pelo menos agora mudou-se de atitude e já se reconhece que é um problema e estamos a tentar tratar dele, como tu disseste, nomeadamente com essas 31 medidas. Agora, sabermos o seu efeito concreto, só esperando mesmo pelo Doing Business. Muito obrigado, Carlos Rosado. Fechar aqui com o Engenheiro Pedro. Engenheiro Pedro, vamos às suas recomendações, uma vez que estamos mesmo no fim do programa. Angola, como todas as outras nações do mundo, estão a viver uma fase bastante difícil, em função desta pandemia. E então, numa altura como essa, é importante que a nossa liderança seja capaz de mobilizar todos os recursos e todos os saberes e todo o potencial em termos de conhecimento a nível da nação. E um dos aspectos que eu noto, e foi a explicação que eu encontrei ao longo dos últimos 2-3 meses, em que fomos vendo a surgir exatamente alguma nova legislação, avisos e tudo isso, essa questão dos expatriados, essa questão do imposto de retenção, vai provocar exatamente o desmantelamento, mas para mim interessou-me saber as causas. E uma das coisas que faço
realmente me concluir foi que Angola, os nossos líderes, sobretudo os titulares dos departamentos ministeriais, não trabalham em equipe. Uma lei é feita, preparada, é levada ao Conselho de Ministros, à Assembleia Nacional e promulgada pelo Presidente. Depois disso, verifica-se que, afinal de contas, um setor da economia, vital da economia, a entrar em colapso, porque a lei foi preparada. O que é com isso dizer é que eu acho que devíamos, o país e os nossos líderes deviam trabalhar um por todos, todos por um. Haver maior coesão e garantir que houvesse comunicação. O que se nota é que eu sou o titular desse departamento editorial, acho que devo avançar, às vezes sem consultar até a sociedade civil organizada, essas organizações empresariais, sentar, consultar, o que é que vocês acham, haver esta abertura e avaliar exatamente o impacto da medida que se quer tomar. Consultar também o seu colega do departamento ministerial, perguntar até que ponto é que isso vai afetar o teu setor. Não. E o que acabou acontecendo é que quando tudo as pessoas foram analisando, ponto por ponto, as multinacionais entraram em transe, o setor que dirige exatamente a atividade, não tivemos conhecimento. Não tivemos conhecimento que haveria essa lei, não tivemos conhecimento, não fomos avisados. Mesmo esse aviso do BNA, eu acho que é falta de comunicação. Porque se houvesse essa cultura, essa tradição, os vários departamentos ministeriais e instituições como o BNA, antes de tomarem essas atitudes, fazerem um consulta, não fariam isso. Isso não teria acontecido. E agora, mais do que nunca, Angola precisa de mudar de paradigma. Aí vai ser importante que o titular do Poder Executivo, que a sua excelência, o Sr. Presidente João Lourenço, consiga vencer essa batalha. Eu sei que não é fácil, porque cada um quer tomar as suas decisões e muitas das vezes, quando se encontram no Conselho de Ministros, mesmo que vê que a decisão não foi consultada e a decisão poderá afetar, se calhar deixa passar, porque também quando eu preparar o meu projeto, é para que ninguém se oponha, então vou abster-me, vou calar-me, exatamente para que não se crie fricções. Esse critério que se enraizou na cultura angolana, sobretudo dentro da nossa liderança, vai levar o país ao descalabro. É importante comunicação, comunicação é vital. Qualquer estratégia, qualquer projeto não será bem sucedido se não houver comunicação. Porque quando há um projeto ou uma estratégia, parte do pressuposto que se vai trabalhar em coletivo. Se o líder ou se alguém dentro da organização não partilhar as suas intenções, a estratégia com os demais membros, uns vão remar para o norte, outro para o sul, outro para o leste e o oeste. E é o que está a acontecer. Há coisas que há leis, avisos, há uma série de decretos que estão a sair e que estão a ser produzidos sem haver exatamente essa comunicação, sobretudo com os setores, ou setores vitais como o oil and gas. O oil and gas devia ser sempre consultado, sempre que se fizessem uma legislação, sobretudo no ponto de vista de economia, no ponto de vista de finanças e mesmo no ponto de vista estrutural. Porque o oil and gas é um setor extremamente sensível, mas contudo também é a nossa galinha de ovos de ouro. Triangulamos a galinha, vamos todos para a desgraça. Vamos todos para debaixo da ponte. E depois, para mim, o que mais me custa e me dói todos os dias é uma notícia durante o noticiário. Na televisão estamos a acompanhar as notícias. Olha, Angola vai beneficiar de uma ajuda de 3 milhões. E nós todos ficamos felizes porque vai receber 3 milhões do país A, B, C. Angola tem recursos e potenciais para dar dinheiro, distribuir dinheiro ao mundo, aos mais necessitados. O que nós precisamos é nos organizar. E essa descoordenação, essa falta de comunicação, vai atrasar o desenvolvimento desse país. Angola tem todos os recursos necessários para ser a maior potência em África, o país mais rico em África, e ombrear com as grandes nações do mundo. Eu sei que vai ser uma batalha muito difícil por parte do Presidente, mas temos que apostar nisso. E a prova evidente é exatamente o resultado desse... Oh, Pedro Godinho, temos que ser mais modestos. Um país como nós não pode aspirar a estar entre os melhores do mundo, só se for daqui a 500 anos. Com a nossa governação, incluindo do Presidente, nós não conseguimos chegar lá, oh Pedro Godinho. Nós também temos que ser... Lembras em quanto tempo a Europa recuperou-se depois da Segunda Guerra Mundial? Mas é a Europa que tem... Isso é muitos recursos. O problema está na gestão. Olha, Carlos, eu, quando digo melhor do mundo, não estou a dizer na questão financeira, na questão económica. O primeiro país do mundo com o melhor índice de desenvolvimento humano
Finlândia. E não tem petróleo, não tem diamante. Mas tem uma população... O problema está no homem. Não, exatamente, apostar no homem, mas isto leva gerações. Leva gerações, mas é isso que eu te estou a dizer. É preciso sonhar com objetivos. Se a gente deriva por esse mundo sem objetivos, então torna-se muito difícil atingir as